Oi, gente, queria compartilhar uma coisa muito preciosa com vocês hoje. E antes da gente começar, eu queria mostrar pra vocês esse brinco. Olha como ele é lindo. Um brinco maravilhoso. Não sei se vocês gostaram com minha composição do cabelo e da maquiagem que eu fiz e de toda a composição aqui da minha estratégia de imagem. E vocês acreditam se eu falar pra vocês que esse brinco aqui tava no meu combozinho de doações? E para começar esse vídeo, eu queria muito falar para vocês que é engraçada a nossa vida, como ela vai moldando a nossa identidade no processo, né, da nossa evolução, quando a gente vai amadurecendo. E hoje eu voltei para casa assim refletindo muito sobre isso, porque esse brinco ele ficou maravilhoso. Eu não sei vocês, mas a pessoa que estuda moda, eu particularmente, quando eu sei que eu vou ir pro culto, para algum evento, para algum lugar, eu sempre penso na composição que eu vou fazer, na roupa que eu vou vestir, no que vai casar para aquele ambiente que eu vou estar. Aí eu já penso no brinco, já penso na maquiagem, já penso na cor do batom, no penteado, em como eu vou me vestir. E isso é muito importante. E às vezes a gente olha para nossas fotos antigas e a gente pensa assim, meu Deus, que vergonha da minha sobrancelha, que vergonha da maquiagem que eu botava, que vergonha dos acessórios, da roupa, olha minha roupa e tal. A gente fica até com vergonha de mostrar algumas fotos para algumas pessoas, porque aquele nosso passado, muitas vezes é um passado que, digamos, como usam, nosso passado, o passado nos condena. E eu queria hoje trazer para vocês uma perspectiva muito diferente que eu aprendi. Hoje eu olho minhas fotos do passado e elas não me determinam mais quem eu sou hoje, mas elas me fazem compreender que para a Tátila que eu me tornei hoje, eu precisei ser aquela Tátila anteriormente. E que isso não é algo para ser vergonhoso, para me paralisar da nova mulher que eu tô me tornando, mas precisa ser algo reflexível para eu pensar assim, olha a roupa que eu vestia, mas olha quanto eu evoluí. E à medida da nossa vida, nós vamos evoluindo. E assim como esse brinco num dia não fazia sentido pra mim, eu queria doar ele, mas eu disse, não, vou deixar ele aqui parado. Quanto é importante, às vezes, a gente refletir sobre a nossa vida, e isso não é sobre um brinco. O brinco foi um estalo para eu ter outro tipo de reflexão sobre a minha vida. E como é importante, né, o nosso processo diante do Senhor, de como a gente vai evoluindo, de como a gente vai melhorando. E quantas coisas que a gente ora e pede ao Senhor, e com o tempo a gente já tá vivendo essas coisas que a gente orou, mas a gente não consegue se perceber. Sabe, hoje refletindo sobre esse brinco, refleti também sobre características nossas, que às vezes a gente acha que aquilo ali é um empecilho para Deus nos usar, para Deus fazer com que a gente se conecte a novas pessoas, pra gente levar a palavra dele. E o quanto, às vezes, sabe, eu uso muito exemplo de Pedro. Pedro era um homem explosivo, né? Pedro era aquele homem que queria proteger tanto Jesus que ele foi lá e cortou a orelha do soldado naquele momento de desespero de Pedro. E tudo que o Senhor queria de Pedro, que quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, não era humilhar Pedro, mas era mostrar para Pedro que ele ainda não estava preparado para viver aquilo que o Senhor falou. Né? E quando às vezes a gente acha que os nossos defeitos, assim como eu, esse brinco não faz sentido, vou doar esse brinco. Quando na verdade só não estava tendo a composição certa para montar esse brinco. E assim é na nossa vida, sabe? Isso não é sobre brinco. Mas assim como o Pedro, ele precisou negar Jesus 3 vezes para ele entender que o Senhor ainda precisava mudar algumas coisas em Pedro. Assim é na gente, sabe? Numa composição de um look que naquele tempo não fazia sentido esse brinco. E hoje eu consegui montar uma nova composição com ele. E assim é na nossa vida, sabe? Pedro, depois que ele negou Jesus 3 vezes, ele achava que ele não merecia ser discípulo de Jesus. Então Pedro automaticamente voltou a pescar. E é muito incrível que Jesus vai lá ao encontro de Pedro novamente e diz, Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens. E Jesus, ele não queria mudar aquelas características de explosiva de Pedro, sabe? Ele não queria mudar aquilo que Pedro tinha, mas ele queria mostrar para Pedro que aquelas habilidades, aquele comportamento dele poderia ser usado para glorificar o Senhor se ele permitisse que o Senhor o moldasse. E é muito interessante quando a gente vai refletir sobre isso, sabe? É um dos textos assim que eu gosto muito de estudar. Porque quantas vezes temos coisas em nós que nós achamos que isso vai ser dificuldade, vai ser algo ruim que a gente precisa arrancar totalmente de nós para que o Senhor possa trabalhar, para que a gente possa ser alguém melhor, quando na verdade aquilo só precisa ser
paginado, né? O Senhor só precisa transformar aquilo para a glória dele. E depois, quando a gente vai ler em Atos, lá na frente, Pedro, ele prega com tanta veemência e ousadia ao Senhor, né? Aqueles homens que estavam ali naquele momento, aquela multidão, que os próprios fariseus, eles se assustam e dizem, meu Deus, de quanta sabedoria, da onde veio essa sabedoria que eles ministraram? Porque aqueles homens, Pedro e aqueles discípulos, eles não tinham tanto conhecimento como os fariseus tinham, né? Como aqueles mestres da lei tinham. Mas tudo que Pedro precisava era do Espírito Santo para conduzir ele a usar o temperamento dele da forma correta, da forma que o Senhor queria usar. E há muito tempo atrás, eu li uma frase, eu não vou lembrar agora da autora da frase, mas ela fala algo bem específico, que até retirar os nossos defeitos é perigoso. Porque às vezes a gente não sabe a estrutura, o que tá, sabe, estruturando aquele prédio. E às vezes a gente vai tirar uma coisa de nós que é aquilo que vai nos estruturar durante toda a nossa jornada. E eu queria trazer para vocês, né, ela fala sobre o nosso defeito, mas eu queria trazer que às vezes o que a gente acha que é o nosso defeito é a nossa habilidade estratégica que o Senhor vai nos dar, da gente se conectar às pessoas. Sabe, assim como eu queria me desfazer desse brinco, porque naquele tempo ele não fazia sentido, mas a Tátila do futuro iria usar esse brinco para compor novas estruturas de peças, de roupa, de composição de uma maquiagem, de um penteado que mostraria a beleza desse brinco. E não fazia sentido naquele tempo, mas hoje fez sentido. Então, assim também, sabe, é a nossa vida. Talvez você pense assim, meu Deus, ela tá falando de um brinco, tá usando um brinco como exemplo para trazer algo sobre o cristianismo. Mas é exatamente isso, sabe? E na palavra do Senhor diz que onde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. E tudo que o Senhor deseja, que a gente permita realmente, sabe, que o Espírito Santo dele possa ministrar o nosso coração, possa transformar coisas que ainda nos atrapalham de viver o novo do Senhor. E talvez você seja aquela pessoa, sabe, que você às vezes só olha para as coisas da sua vida, suas atitudes como algo negativo, mas você nunca perguntou ao Senhor como ele quer te usar. Através disso que você às vezes acha que é um empecilho, mas é através disso que o Senhor quer glorificar o nome dele. Sabe, a gente vê um Pedro que no início achou que ele poderia salvar Jesus, tentando impedir a prisão de Jesus, quando na verdade Jesus precisava viver aquilo para o nome de Deus ser glorificado, para que a gente hoje tivesse a liberdade de sermos filhos de Deus, através do sacrifício de Jesus. E Pedro, quando vai chegando no decorrer da jornada de Pedro, você vê um Pedro totalmente transformado e rendido ao Senhor. Um Pedro sabe, um Pedro uau, que queria fazer muitas coisas para o reino, mas da forma certa. Um Pedro que ele achou que ele não merecia ser digno de Jesus, que voltou para a antiga vida, mas que Deus estava dizendo a ele, Pedro, não, essa sua habilidade de pescar, eu quero usar para que você seja pescador de homens, eu quero usar para que você glorifique o meu nome, sabe? E Deus, ele quer tratar em nós coisas que precisam ser tratadas e nos transformar para a gente ver, uau, isso que eu achei que era dificuldade, isso que eu achei que era ruim, era exatamente o que o Senhor queria usar em mim para glorificar o nome dele. E às vezes você teve um passado que foi um passado que às vezes te envergonha, é um passado que às vezes o inimigo quer te aprisionar naquilo e você não consegue avançar e você não consegue prosperar na área que o Senhor quer te usar. E às vezes você tá paralisado nisso, você tá se corroendo, você tá permitindo que o inimigo use isso para te paralisar, sendo que Deus quer usar isso para glorificar o nome dele. Sabe, você vai se conectar a pessoas específicas que passam pelas coisas das quais você passou e talvez você tenha autoridade para ajudar essas pessoas. Talvez uma coisa que você acha que não faz mais sentido ou que foi perdido é exatamente isso que o Senhor quer usar para glorificar o nome dele, sabe? E Paulo também é um homem que a gente pode usar como exemplo, sabe? Paulo, ele tinha muito conhecimento, Paulo, ele sabia de muitas coisas, mas Paulo, ele usava aquilo da forma errada. Paulo usava o conhecimento dele, ele achava que aqueles homens e mulheres que ele perseguiam, esses homens que ele perseguia, ele achava que esses homens estavam fazendo errado. Eles estavam fazendo da forma errada. Então, Paulo tinha conhecimento, mas ele não tinha o Espírito Santo para direcionar ele, para conduzir ele. E a gente vê Paulo indo, mais uma vez, perseguir os cristãos e Deus no meio do caminho. Ele fala com Paulo, Paulo, por que você me persegue?
sabe? E depois Paulo percebe que aquilo que ele estava fazendo não era o que Deus queria. E a gente tem diversos exemplos na Bíblia que a gente pode usar como referência. E tantos homens e mulheres de Deus a gente pode usar como referência. Sabe, e essa reflexão sobre o brinco me fez pensar em tantas outras coisas, sabe? Tantas coisas que eu achei que o Senhor nunca iria usar para glorificar o nome dele. Mas eu não tenho vergonha de quem eu fui, eu não tenho vergonha das roupas que eu já usei, eu não tenho vergonha da forma que eu conduzi as coisas, porque eu sei que aquilo representou uma parte de mim, sabe? Eu não preciso me envergonhar a ponto de querer me sentir culpada pelo meu passado, me sentir culpada pelas minhas escolhas, mas de entender que quem eu era lá foi importante também para me estruturar em quem eu sou hoje, para amar ao Senhor de todo o meu coração e compreender de que nada do que eu fiz no meu passado, nada do que eu escolhi fazer não me representam mais, mas me faz entender a graça de Deus, o suficiente de eu nunca mais querer voltar para lá, de entender que aquele lugar na verdade não era uma liberdade, mas era uma prisão. E a forma como Tátila se vestia, a forma como Tátila usava a sobrancelha, a forma como aquele brinco não fazia sentido naquela estação, hoje está fazendo muito mais sentido. Hoje faz sentido. E talvez daqui a 5 anos, 6 anos, você vai olhar para suas fotos de hoje, você vai olhar para sua comunicação de hoje, você vai olhar pela forma que você compreende o mundo hoje. Você diga, meu Deus, olha como eu pensava como um menino, olha a forma que eu conduzia as coisas, e você vai ver o quanto o Senhor tá te ensinando novas estruturas, porque a cada nova estação, Deus nos dá um novo direcionamento. Assim como a gente lê a Bíblia, a gente pode ler a Bíblia 1000 vezes. 1000 vezes que a gente lê a Bíblia, a gente vai ter uma nova visão sobre a Bíblia. Porque não é a Bíblia que muda, mas é à medida que amadurecemos diante do Senhor. Ele vai nos revelando novas coisas. Sabe, o que eu tenho aprendido é que os seus amigos, ele faz esperar. E eu tenho refletido bastante sobre a vida de Lázaro, sabe? Jesus, ele curou tantas pessoas no decorrer da sua jornada. Deus fez tantas coisas, sinais, maravilhas. E eu fico imaginando como Marta e Maria devem ter ficado desesperadas, sabe? Esperando ansiosamente por Jesus, porque Jesus curava, porque Jesus fazia. E, meu Deus, a nossa visão em muitos momentos é esse, sabe? Assim como Marta e Maria, ai, Jesus se atrasou. Aí se você tivesse chegado antes, Jesus, ele não teria morrido. Quando na verdade tudo que Jesus queria fazer não era curar Lázaro, mas ele queria ressuscitar Lázaro. Porque tem muitas coisas em nós, sabe, que nos impede de termos um relacionamento profundo com o Senhor. O que eu tenho aprendido é que os seus amigos ele faz esperar. E a espera dos seus amigos é diferente. Os discípulos, ele tinham um tipo de relacionamento com Jesus que a multidão não tinha. Porque a multidão simplesmente ouvia aquela palavra, uau, que palavra poderosa, e saía e todo mundo fazia suas escolhas, mas os seus discípulos viam coisas que a multidão não via. E isso depende de nós. Que tipo de pessoas de relacionamento a gente quer ter com Jesus? Se a gente quer ser como a multidão que ouve falar dele e se sente empolgado e se sente maravilhado, de repente nós voltamos para nossa antiga vida, para nossa maneira de viver e a gente não tem transformação, ou a gente quer ser como os discípulos de Jesus, que sabia de coisas que as outras pessoas não sabiam. Era eles que tinham um momento de mesa com Jesus, que ouvia a repreensão de Jesus, que ouvia coisas preciosas de Jesus, que o próprio Jesus, os seus amigos discípulos eram homens improváveis e ele lavou os pés dos seus discípulos. Sabe que tipo de relacionamento nós queremos ter com ele? Um relacionamento tão profundo que não muda só o nosso coração, mas muda a visão das pessoas de quem nós somos, porque nós não carregamos mais nosso nome, nós carregamos o nome de Jesus. E que a gente se perceba e se permita cada dia mais, sabe? Que não sejamos como crianças e como Paulo bem fala, que a criança, ela não tem ainda sustentabilidade suficiente, estrutura suficiente, é a palavra certa, de receber um alimento sólido. Mas aquela criança recém-nascida, ela só pode receber o leite materno, porque é o que ela precisa para sustentar ela naquela fase. E à medida que ela vai crescendo, ela vai recebendo outros tipos de alimento.
E muitas vezes nós estamos assim, se comportando como criança e a gente só recebe leite. E a gente tá querendo receber, ai Senhor, eu quero receber novas revelações, eu quero me aprofundar em te conhecer, mas ainda estamos nos comportando como bebezinhos. E se realmente queremos ser amigos de Jesus, precisamos nos sentar à mesa com Ele. Precisamos participar de coisas que a multidão não vai participar. E que a gente realmente tenha essa sensibilidade, sabe? Hoje no meu devocional eu estudei 2 Coríntios 3 e traz reflexões profundas sobre o nosso comportamento, né? E Paulo, inclusive, ele fala: será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? E Paulo fala, né? No versículo 3, ele fala: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E quando eu li essa palavra hoje, o Senhor confrontou tanto o meu coração sobre que tipo de carta nós temos sido e o que o mundo tem lido diante de nós. Sabe, Paulo fala que muito mais importante do que aqueles homens irem e receberem as cartas de recomendações dadas por Paulo, mas era muito mais importante para Paulo que eles realmente, o seu comportamento, a ação daqueles homens resultassem em eles serem cartas exclusivas do Senhor. Não feita por pedras, né, como ele bem fala aqui, mas as tábuas é o nosso coração, precisa ser o nosso coração rendido ao Senhor. Nós precisamos ser uma carta que o mundo está lendo e uma carta que referencia de quem somos. É algo que eu aprendi profundamente com o Senhor na minha caminhada com Ele, é que nós não carregamos, eu não carrego mais o meu nome de Tátila, eu carrego o nome de Jesus. Então todas as coisas que eu pratico, as pessoas, primeiro elas vão olhar assim: meu Deus, mas não é ela que diz que é cristã, não é ela que diz que é de Deus. Então nós não carregamos mais o nosso nome, mas nós carregamos o nome de Jesus. E que a gente realmente possa ter sensibilidade, sabe, de compreender que não é se desfazer de coisas, não é só reproduzir, não é só fazer, não é só se desfazer de coisas, mas é entender quais são as coisas que a gente vai se desfazer. Quais são as estruturas que nós criamos que o Senhor quer realmente romper, quer que a gente não se comporte mais. Mas quais são as coisas que o Senhor quer usar para glorificar o nome dele? Sabe, assim como esse brinco que não fazia sentido naquela época, mas eu escolhi guardar ele. E hoje ele fez muito mais sentido para compor o look que eu queria. E é assim na nossa vida, sabe? Nas nossas escolhas, nas nossas demandas, tem coisas que ficam nos pressionando, que o inimigo fica ali, sabe, corroendo o nosso coração e dizendo: ai, como você foi imaturo de escolher isso, ai, como você foi besta, foi infantil de fazer essas escolhas, de aceitar isso na sua vida. Mas tudo o que acontece na nossa vida precisa ser algo para amadurecermos diante do Senhor, para olharmos para tudo que aconteceu e dizer: uau, olha quanto Deus me ensinou com isso que eu fiz, olha o quanto o Senhor quis me mostrar algo precioso que eu não conseguia ver, olha como essa Tátila de antes não conseguiria ter essa maturidade de hoje se eu não tivesse passado por aquelas coisas. E tem coisas, gente, sabe? Eu falo assim, na minha jornada mesmo, quanto profissional, quanto liderada, quanto tantas coisas que eu via pessoas reproduzindo os mesmos comportamentos em diferentes etapas e estratégias da minha vida. Mas eu parei, a Tátila de hoje, sabe, ela consegue parar e pensar assim: não, se eu tô vivendo isso parecido de novo, é porque o Senhor quer me ensinar algo que eu ainda não aprendi. Se eu tô vivendo em círculos sobre isso, é porque eu ainda não consegui ter o olhar mais maduro diante disso. E o que é que Deus quer me ensinar com tudo isso? Sabe, no primeiro momento me dá aquele desespero, aquela angústia, eu quero fugir, eu quero correr. Mas depois eu respiro fundo e digo: não, o que será que Deus quer me ensinar com isso? Isso aqui que eu tô passando é algum aprendizado, né, alguma estrutura que o Senhor quer romper, alguma conexão que eu preciso abrir mão, coisas que eu preciso entregar e o que eu não preciso entregar, o que é do coração de Jesus e o que é da minha própria vontade como fuga, sabe? Que a gente realmente tem um coração sensível de compreender o que o Senhor quer fazer nessa estação.
E para ano que vem, que a gente não fique criando expectativas, dizendo, ai, ano que vem vou fazer meu checklist, vou fazer minha listinha, mas que você realmente pergunte, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça ano que vem? O que eu preciso anotar nessa listinha de checklist, o que eu preciso me desfazer, né? E a gente não perguntar ao Senhor o que Ele quer nos faz perder tempo com muitas coisas. E esse tempo, gente, não é só o tempo, é a estrutura financeira também na nossa vida, que as nossas escolhas acarretam em toda a estrutura da nossa vida. Porque nós não somos uma pessoa profissional, nós não somos um cristão, nós não somos, eu sou filho. Isso faz parte de só uma pessoa, que é você. Então, a sua escolha, ela vai reproduzir algo em toda a sua estrutura de vida, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Então, tudo isso vai complementar quem você é nas suas escolhas. E esse ano eu pude aprender isso, sabe? O Senhor ministrou muito forte no meu coração para uma escolha que eu fiz. E eu simplesmente não perguntei a Ele se era isso que Ele queria. E isso me fez barganhar com Deus, algo que Ele estava me pedindo há muito tempo que eu não estava fazendo. E como eu vi que eu tinha habilidade, não sei fazer isso aqui, então eu fui fazendo sem perguntar a Ele. E chegou um tempo que Ele me fez essa pergunta: quando foi que você me perguntou que você deveria fazer isso? E aí o Senhor foi me mostrando que não só a perda de tempo de fazer aquilo que Ele queria que eu fizesse, mas foi também a minha área financeira. Acarretou em problemas na minha área financeira, acarretou nas minhas emoções, acarretou em todas as áreas da minha vida. Então eu tenho aprendido que diante dos desafios e dos erros que eu cometi, que o Senhor até nisso Ele é misericordioso para usar, para nos ensinar. E que isso tudo que a gente passa, a gente pode ser uma referência na vida das outras pessoas. E que realmente o nosso coração possa estar totalmente rendido ao Senhor, dependente do Senhor. E que as nossas escolhas de hoje não sejam mais imediatistas como as de antes, mas que antes da gente fazer escolhas, a gente pergunte ao Senhor se Ele está realmente nessas escolhas que temos feito, se está alinhado com a vontade dEle ou se estamos necessitando de validações humanas. Porque as validações humanas, elas vão nos alimentar até um tempo, mas depois vai começar a ter rupturas que vai nos afetar e vai nos tornar pessoas cansadas, pessoas medíocres, porque a gente não vai conseguir reproduzir aquilo que o Senhor quer.